Muito boa tarde para você. Quinta-feira, dia 1º de dezembro, RF News no ar. Veja os destaques da edição de hoje. Presidente do Senado tenta acelerar votação de pacote anticorrupção aprovado pelos deputados na madrugada, mas manobra fracassa e projeto é encaminhado para análise. Que é uma tragédia. Força-tarefa da Lava Jato ameaça renunciar após alterações que punem promotores e juízes. A Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato. Lula presta depoimento como testemunha de defesa de Eduardo Cunha. Eu já expliquei mais que uma vez. E ainda nesta edição, o estado de saúde das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. A homenagem dos torcedores que uniu dois países. Os detalhes do julgamento de Elise Matsunaga, que continua em São Paulo. Eu não sei o que ela ganha, mas ela pode perder muito. E a segunda reportagem da série especial sobre os heróis do Rio. Quando eu cheguei próximo da água, eu escutei a voz de socorro. Ao vivo, no RF News. Nós abrimos essa edição falando de política nacional, um terreno fértil para notícia, né? Fracassou a tentativa do presidente do Senado, Renan Calheiros, de votar o pacote de anticorrupção horas depois da aprovação na Câmara dos Deputados durante a madrugada de ontem. O projeto agora foi encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Várias emendas modificaram o projeto original. Os deputados tiraram, por exemplo, o crime de enriquecimento ilícito para servidores públicos. Também acabaram com a instituição do reportante do bem, aquele que denuncia crimes de corrupção em troca de parte do dinheiro recuperado. Além disso, pelo que ficou aprovado agora, ficou mais rápida a prescrição dos crimes. Depois de muita polêmica, no final das contas, ninguém teve coragem de apresentar uma emenda para anistiar o Caixa 2, ou seja, Caixa 2 vai ser considerado crime. Já o PDT sugeriu que fosse incluído no texto que juízes e integrantes do Ministério Público possam ser punidos por crime de responsabilidade. Foram 313 votos a favor. O texto prevê abuso de autoridade se juízes e procuradores agirem por motivação político-partidária. Qualquer pessoa pode denunciar o magistrado. A pena é de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. E que, lamentavelmente, a Câmara tomou uma decisão ontem onde ela se divorcia cada vez mais da sociedade brasileira. E a Câmara, em vez de fazer o Brasil avançar, resolveu dos seus interesses corporativos, o que é uma tragédia. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, reagiu e lamentou a inclusão de responsabilidade no projeto. Em nota, ela afirmou que pode-se tentar calar o juiz, mas que nunca se conseguiu nem se conseguirá calar a justiça. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que a votação do projeto colocou o país em marcha ré no combate à corrupção. Lamentável, né? A força-tarefa da Lava Jato ameaça a renúncia à lei de abuso de autoridade entrar em vigor. A principal preocupação dos procuradores é com a questão do abuso de autoridade, que, segundo eles, vai impedir investigações contra poderosos. Eles também reclamaram que o governo contribuiu decisivamente para deixar a lei mais branda contra os crimes de colarinho branco. O governo Dilma avançou propostas contra a corrupção muito melhores do que aquelas que foram, entre aspas, aprovadas, que constituem, na verdade, propostas completamente desconfiguradas, desfiguradas, deformadas, rasgadas e lançadas no lixo após 2 milhões de assinaturas. Não estaremos mais protegidos pela lei. Se nós acusarmos, nós podemos ser acusados. Nós podemos responder, inclusive, pelo nosso patrimônio. Não é possível, em nenhum Estado de Direito, que não se protejam promotores e procuradores contra os próprios acusados. Até agora, a Lava Jato já fez 187 prisões e recuperou cerca de 500 milhões de reais aos cofres da Petrobras. É a maior operação de combate à corrupção da história do país. Foram 118 condenações, totalizando 1.257 anos de prisão. Nós estamos vindo a público hoje para denunciar o golpe mais forte desferido contra a Lava Jato, concretamente em toda a sua história, pelo Congresso Nacional. A Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato.
E o ex-presidente Lula prestou depoimento, primeiro à Justiça Federal em São Paulo. Ele é testemunha de defesa de Eduardo Cunha, suspeito de receber propina na compra de um campo de petróleo na África. O ex-presidente Lula entrou de carro pelo acesso lateral do prédio, cercado por seguranças particulares. José Carlos Bonlai também veio depor. O processo apura a participação de Cunha na compra do campo de petróleo em Benim, na África. Segundo o Ministério Público Federal, foi nesse contrato que o ex-presidente da Câmara recebeu 5 milhões de dólares em propina. Os depoimentos foram feitos por videoconferência ao juiz Sérgio Moro, que estava em Curitiba. Vossa Excelência tem conhecimento da participação de Eduardo Cunha na nomeação de Jorge Zelada como diretor internacional da Petrobras? Não. Quais partidos tinham participação na indicação de cargos da Petrobras? Veja, todos os partidos que compuseram a base do governo. Eu já expliquei mais que uma vez que quando o partido compõe uma aliança política para governar, todos os partidos que compõem podem reivindicar ministério, podem reivindicar cargo. E esses partidos, então, fazem parte do governo. É assim que era montado antes, durante, depois. E assim que é montado agora. De volta e ao vivo para todo o Brasil, agora são 12 horas e 15 minutos. E o RF News volta a falar sobre a tragédia com o time da Chapecoense. Você vai ver agora o local exato onde a aeronave caiu. Peritos e bombeiros ainda trabalham por lá. Durante um dia todo de homenagens, os peritos e os bombeiros continuaram trabalhando no local do acidente. O avião caiu em uma área montanhosa na zona rural de Antioquia, no interior da Colômbia, uma região afastada e de difícil acesso. Quanto mais entramos na zona rural, mais perto ficamos do local da queda. Depois de rodar cerca de 30 minutos aqui pela estrada de terra, por dentro de fazendas da região, nossa equipe parou no meio do caminho porque desse ponto já dá para ver parte dos escombros do que restou do avião. Lá em cima do morro, quando a aeronave bateu, ela se repartiu ao meio. O que a gente vê ali é o que restou da cauda do avião. Nossa equipe chegou no local exato da tragédia. Essa aqui é a parte da frente do avião. O que se vê nesse local é um emaranhado de ferro retorcido. Aqui em cima, olha só, muitas poltronas da aeronave completamente destruídas. Até os peritos vão ter dificuldade para trabalhar aqui. O comandante dos bombeiros de La Unión foi o primeiro a chegar no local do acidente. O colombiano Arquimedes descreve emocionado como foi difícil o trabalho de resgate. Eu ouvi muitos gritos. A primeira resgatada estava abraçada a uma árvore na parte alta da montanha. Levamos 1 hora e 40 minutos para retirá-la, diz o bombeiro. A resgatada era a comissária Ximena Soares. Do que restou da aeronave, só dava para identificar o painel, as roupas, os equipamentos de TV. Pilotos da Aeronáutica da Colômbia deixaram flores nos escombros em homenagem aos que morreram e foram embora. Para quem ficou, foi difícil conter a emoção. Você já imaginou sobreviver a um desastre aéreo, ser encontrado abraçado em uma árvore? É desesperador só de imaginar, né? Agora a atualização do estado de saúde dos sobreviventes. O goleiro Jackson Follman é o atleta em estado mais grave. Ele teve uma das pernas amputadas e pode perder o pé da outra perna. O lateral Alan Ruschel passou por uma cirurgia na coluna. Segundo a médica Ana Maria Gonzalez, a operação correu bem. O quadro de saúde é estável e ele segue em cuidados intensos. E estamos esperando uma pronta recuperação. Alan está com os movimentos normais nos membros superiores e inferiores. Já o zagueiro Neto, último dos resgatados, está em estado grave. Ele teve trauma severo no crânio, tórax e pulmões. Aos poucos, começa a apresentar melhoras. O jornalista Rafael Renzel teve trauma no tórax e quebrou uma perna. O estado também é crítico, mas com perspectivas otimistas, segundo os médicos. Ainda de acordo com o boletim, a maior preocupação é o perigo de infecções, já que os ferimentos tinham nível alto de contaminação. Não há previsão de alta. News de volta ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 25 minutos. Foi preso um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. Durante o trajeto até a delegacia, ele tentou subornar os policiais, oferecendo até R$1 milhão. A foto é do momento da prisão. Carlos José da Silva Fernandes, o Arafá, aparece já algemado na viatura da Polícia Militar.
Sem precisar disparar um único tiro, a PM conseguiu capturar o homem que tem como principal característica a personalidade violenta. Ele estava desarmado e fora do complexo da Pedreira, área onde comanda o tráfico de drogas, quando foi preso. Arafat já havia sido alvo de grandes operações policiais para tentar capturá-lo e acabou preso durante uma blitz do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas na Avenida Brasil. O homem apontado como chefe do tráfico de drogas numa das regiões mais perigosas do Rio de Janeiro atualmente estava sozinho nesta caminhonete, num dos acessos ao Morro da Pedreira. Imediatamente foi reconhecido pelos militares e, para escapar da prisão, tentou subornar os agentes. Foram 2 ofertas de altos valores em dinheiro. Parece que houve uma oferta inicial de R$500 mil e já no deslocamento ele tentou aumentar para 1 milhão, mas mesmo assim os policiais trouxeram diretamente aqui para a delegacia. O portal dos procurados oferecia uma recompensa de R$10 mil por informações que levassem o traficante para a cadeia. A polícia oferece 10 mil para quem ajudasse a levar o bandido para a cadeia e o bandido oferece 1 milhão ao policial. É realmente discrepante, né? E continua o julgamento de Elise Matsunaga, acusada de matar e esquartejar o marido. Hoje é o 4º dia de trabalhos no fórum. O ritmo do procedimento está mais lento do que o esperado e, portanto, o resultado pode nem sair nesta semana. A acusação deixou o tribunal do júri confiante de que conseguirá convencer os jurados de que Elise Matsunaga merece uma pena maior. Reconfessa, ela é acusada de matar o marido e ocultar o cadáver. No 3º dia de julgamento, a última testemunha ouvida foi o perito criminal Ricardo Salada. Ele comandou a reconstituição do crime e assegurou diante do tribunal do júri que o tiro disparado por Elise foi a curta distância. Acho que esse ponto da distância entre a boca do cano da arma e a vítima ficou muito claro pelo resultado da perícia já apresentada e agora este último perito criminal, o Dr. Salada, ele foi de maneira muito elucidativa a demonstrar tecnicamente como funciona. O médico legista Jorge Pereira de Oliveira indicou que o corpo de Marcos foi cortado por mais de uma pessoa. Segundo ele, os cortes feitos no pescoço e nos braços são diferentes dos cortes do abdômen e dos joelhos. Elise nega que houve outra pessoa na cena do crime. Eu não sei o que ela ganha, mas ela pode perder muito. Ela pode entregar uma pessoa que ajudou ela muito. O médico legista ainda confirmou que Marcos Matsunaga estava vivo quando o esquartejamento começou. Do ponto de vista jurídico é bem claro, aí se aplica a qualificadora. A qualificadora do meio cruel, o meio cruel, é porque eu disse que ele morreu por asfixia. E a causa-morte é a asfixia, a não ser que os jurados rejeitem o laudo. Com todos esses detalhes, a acusação pretende convencer os jurados a condenar Elise com 3 agravantes. Motivo torpe, por ter agido por vingança, por não ter dado chance de defesa à vítima ao dar um tiro muito próximo da cabeça de Marcos, o que indica a surpresa, e meio cruel, pelo fato de ter cortado o pescoço de Marcos enquanto ainda estava vivo. Caso essas qualificadoras sejam aceitas, a pena será maior. Agora o rolezinho, lembra dele? Aquela reunião de jovens em shoppings? Pois é, o evento agendado por redes sociais está de volta. A polícia até tentou evitar, mas os jovens se reuniram mesmo assim. Canto para marcar presença. O evento Mega Rolezinho Shopping Itaquera foi criado em uma rede social. Com selfies, memes, muita gente confirmou presença, quase 3.000 pessoas. Na página dos organizadores, convocam jovens para o encontro ao lado da passarela do metrô. Pedem ainda que evitem brigas e não levem drogas e ainda terminam com uma proibição meio inusitada. Ninguém pode sair sem beijar. Sabendo do possível rolezinho, o shopping se preparou e espalhou seguranças por todo o lado. Os guardas estavam na entrada da frente e nas laterais. Do lado de fora, motos da segurança vigiavam o entorno. Até o corredor que dá acesso ao metrô foi reforçado. Mas nem todo esse esquema conseguiu evitar o rolezinho. Para não chamarem a atenção, os adolescentes entraram ao shopping aos poucos. Apesar de todo o alarde das muitas confirmações, o número de participantes foi bem menor do que o esperado. Cerca de 200 jovens compareceram. Por volta das 6h30 da tarde, começou uma confusão na praça de alimentação. Os jovens cantaram.
também discursaram. Nós estamos aqui simplesmente para manifestar o nosso direito de consumidor, de cidadão brasileiro e de jovem. Mas em menos de meia hora foram obrigados a sair. Uma liminar da Justiça de São Paulo, apresentada pelo shopping Itaquera, proibia que o pessoal do rolezinho circulasse pelas dependências do shopping e previa multa diária de R$10 mil para qualquer contratempo. E agora a gente foi convidado pelo shopping a se retirar, né? Onde eles iriam deferir golpes de cacetete junto aos meninos, e a integridade física de todos os meninos que estão aqui hoje é priori pra gente, né? Do lado de fora, 10 viaturas da Polícia Militar. PM e coordenadores do movimento se reuniram. O tenente que comandava a operação pediu para que eles saíssem do shopping. Se tiver que utilizar a força física para cumprir a ordem judicial, a gente pode. Sim, inclusive a Polícia Civil, que eles estão aqui para isso. Entendeu? Eu acho que não tem mal disso, a gente está aqui só tranquilo agora. Aqui no caso, você está descumprindo o que o juiz determinou. Não é para ter aglomeração, está escrito aqui, ó. Vocês já estão aglomerados. Nós estamos proibidos, vetado de entrar dentro do shopping agora. Até do estacionamento. A ordem judicial diz até o estacionamento. O líder do movimento dos jovens ligou para o advogado e recebeu orientação sobre o que fazer. Cara, o professor já pediu para que a gente saia daqui, para que não precise usar força maior de estacionamento. E está todo mundo pacífico aqui. Depois de muita conversa, o grupo foi embora. Criados em 2014, eles são promovidos pelos programas Funk São Paulo, mais conhecido como Pancadão Oficial, e pelo Rolezinho Cidadania, que ocorre em vários bairros da periferia da cidade. Em 2015, foram 22 eventos. Neste ano, apenas 6. Para os organizadores, a prefeitura alegou falta de recursos por causa da crise. Sem ter onde promover esses encontros, os jovens decidiram voltar os rolezinhos antigos, alguns realizados em shoppings. Há 3 anos, houve confusão também no shopping Itaquera. 6 mil pessoas se reuniram no local. Com medo, comerciantes fecharam as portas. Eles disseram que houve arrastão. 2 pessoas foram presas, um desempregado de 22 anos e um adolescente de 17, suspeitos de roubar celulares. Apesar de gerar polêmica, os jovens garantem que vão continuar a expressar a indignação e lutar pela volta dos eventos oficiais. E já tem outro encontro marcado, 17 de dezembro, no shopping da Zona Leste. Polêmico, né? Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que cancelou a verba dos rolezinhos em razão da crise financeira. O shopping diz que chamou a polícia para evitar problemas com a segurança dos próprios jovens. RF News de volta aí ao vivo, 12 horas e 39 minutos, e com uma curiosidade. Imagine você estar em uma chácara e se deparar com um jacaré. Já pensou? Mas isso aconteceu e o animal foi resgatado pelos bombeiros, olha só. O filhote de jacaré do Papo Amarelo foi levado para o posto de bombeiros do bairro Palmital, em Marília. O animal, com menos de 1 metro de comprimento, foi encontrado pelo caseiro de uma chácara no distrito de Padre Nóbrega, descansando em uma poça d'água. O zelador da chácara, né, o caseiro, ele foi fazer uma manutenção, uma varrição na chácara, e a hora que ele passou por essa poça de água, o animal se debateu, né? E ele viu que era um jacaré, e logo os cães da chácara também acuaram o animal, e o caseiro retirou os cães e acionou o corpo de bombeiros. Este tipo de animal é comum na região, mas raramente se aproxima da área urbana. Após a captura, os bombeiros posaram para uma foto com o jacarezinho, que concluiu a aventura sem nenhum ferimento. O filhote foi levado por policiais militares ambientais para ser avaliado por um veterinário. Em seguida, foi solto em uma área segura. O que você faria, hein? Agora, a imprudência de um motorista de Montemor, no interior de São Paulo, responsável pelo tombamento de um ônibus que deixou 17 estudantes feridos. Coloca as imagens. Essa cena foi gravada dentro do veículo pelos próprios estudantes que voltavam de um passeio. Todos fazendo festa. Em um determinado momento, você vê nas imagens, o motorista tira as 2 mãos do volante. Que absurdo! Depois disso, o ônibus tombou no panorama. Na delegacia foi feito o teste do bafômetro, que comprovou que ele havia ingerido bebida alcoólica. A fiança foi estipulada em R$18 mil. O suspeito não pagou e foi preso. Os estudantes foram encaminhados a hospitais da cidade para passar por exames.
Situação inimaginável. Olha só o risco a que esses alunos foram expostos. Como pode um motorista beber e dirigir um ônibus cheio de adolescentes? Após o governo do estado de São Paulo anunciar mudanças na Oficina Cultural Carlos Gomes, artistas de Limeira criaram um movimento para evitar que isso aconteça. O assunto chegou também à Câmara de Vereadores da cidade. A determinação do governo do estado pegou todo mundo de surpresa. Funcionários e frequentadores da Oficina Cultural Carlos Gomes não estão de acordo com o fechamento da unidade, que vai completar 20 anos em 2017 e é referência na região. Isso nos pegou muito de surpresa, né? Porque a gente já estava montando a programação já do primeiro trimestre de 2017, né? Assim, a justificativa maior, né, da Secretaria de Estado foi que é o corte das verbas, né? Que não tinha sido repassado o montante que era originalmente, né, concedido para esse contrato de trabalho e que eles resolveram fechar as unidades do interior, as 10 unidades, e manter apenas as 4 unidades da capital. Na sua opinião, é um retrocesso cultural isso? Total. Hoje a gente tem um mundo totalmente globalizado, não temos fronteiras. Então nós temos que ter fronteiras na arte, mas nós temos que ter polos e possibilidades de campos de trabalho, e esse é um deslocamento essencial para nós, porque é um lugar de articulações de ações. Se nós não tivermos mais a oficina para fazer essa articulação, eu não acredito que vai perdurar um projeto como esse de outra forma. Artistas e apoiadores da cultura criaram um movimento para tentar reverter essa decisão. A hashtag Fica Oficina tomou conta das redes sociais. Alunos novos, antigos, professores, militantes culturais. Todos exibindo cartazes para que a oficina fique em Limeira. A oficina é formadora de profissionais. Oferece cursos extremamente gratuitos. Eu mesmo sou a prova disso. Estudei fotografia aqui. Hoje eu trabalho com fotografia graças ao curso que eu fiz aqui, que me abriu a cabeça, que me abriu os horizontes. O que ela me ofereceu, ela pode oferecer para essa geração que está vindo, né? Essa geração nova. Eu tenho 13 anos de currículo bem extenso e graças à casa. A gente vai ficar carente de um espaço que reúna as pessoas. A partir de você faz um networking de cultural, isso desenvolve muito para a cidade. Então vai ser uma perda que realmente é lamentável. O movimento ganhou o apoio de autoridades locais. Na última sessão da Câmara Municipal, o plenário do Legislativo foi palco de um protesto contra o fechamento da oficina. Este vereador que apoia a causa protocolou uma moção com o intuito de sensibilizar o governo do estado. Mostrar, né, que as cidades estão demasiadamente envolvidas com esse processo, que as cidades aprovam o trabalho das oficinas culturais e demonstram através dessa rejeição a esse fechamento que a cultura é absolutamente necessária. A determinação do governo do estado não vai prejudicar apenas a cidade de Limeira. Todas as 15 unidades do interior e do litoral deverão ser fechadas até o dia 31 de dezembro deste ano. Enquanto muitos artistas trabalham para a descentralização da cultura, o governo do estado, tomando essa medida, mostra que está indo na contramão, porque só vão ser mantidas as unidades que ficam na capital. O estado explica que a decisão foi tomada para a contenção de custos e que as oficinas seriam mantidas com a parceria da prefeitura. A justificativa não convence, porque na prática isso já acontece em Limeira. A parceria com a prefeitura existe desde 1997, né? Onde ela cede o espaço, né? E mais outras, né, possibilidades para que pudesse ser mantida a oficina aqui na cidade de Limeira. Não, ninguém está aceitando muito isso, porque é um corte que não tem dentro do montante que o governo do estado tem de orçamento, é uma coisa, né, irrisória. Então eu acho que não cola isso não, esse corte de gastos aí, o governo tem que rever isso, né? Manter as oficinas e, digo mais, aumentar o orçamento. Agora a economia. Tem empresário lucrando com a burocracia, é isso mesmo. Você vai conhecer uma empresa que armazena documentos para outros empreendimentos. É que só para que você tenha uma ideia, a folha de pagamento por até 35 anos. E daí, espaço. Nesta empresa que monta cestas básicas, este espaço serve como vitrine para quem vem escolher os produtos. Mas antes era bem diferente. Aqui era guardada toda a papelada da fábrica. Era cheio de prateleiras
e de caixas armazenadas de documentos. Tinha que disponibilizar um funcionário só para isso e para buscar o documento que a gente precisava. Às vezes ele achava, mas não era o que a gente precisava, aí volta, procura tudo de novo, era bem complicado. A empresa, que fabrica cerca de 15 mil cestas básicas por dia, já não comportava tantos documentos. Foi aí que Luciana encontrou uma solução para o problema. Busquei a empresa na internet, encontrei, fui visitá-los. A poucos quilômetros de distância, o empresário entendeu o que o mercado precisava e criou um serviço que digitaliza toda a documentação. O banco de dados online pode ser acessado até mesmo pelo celular. Para isso, os documentos são identificados com etiquetas e chips de localização. E, em seguida, passam pelo scanner. Nós fazemos o controle da caixa hoje com uma tecnologia chamada RFID, que é uma etiqueta no chip. Para que serve isso? Você guarda os documentos em locais adequados, né? E você tem antenas no galpão para fazer a localização dessa caixa. O que a gente garante com isso? Uma segurança maior para o cliente, né? Em muitos casos, a legislação brasileira exige o documento físico, até mesmo para evitar fraudes. Por isso, não é porque o documento foi digitalizado que ele vai ser jogado fora. Toda a papelada é armazenada em caixas nesse enorme galpão. Aqui a documentação é guardada em segurança pelo tempo que o cliente achar necessário. Grandes ideias, elas nascem de percepções das oportunidades do dia a dia, de necessidades. Então as empresas precisam se organizar e aí ele montou o negócio para solucionar o trabalho das grandes. Em menos de um ano, o serviço superou as expectativas do empresário, que já pensa em expandir o espaço. Nossa meta é que esse galpão que nós estamos aqui, ele tem a sua capacidade total ainda no primeiro semestre de 2017 e está nos nossos planos para ter mais ainda 2 unidades. Se você pensar que ainda você tem que guardar um documento que nasce hoje por mais 30 anos, ainda é um mercado promissor. De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 56 minutos. Andar de ônibus do Rio de Janeiro vai ficar mais caro. Deputados aprovaram um reajuste do transporte público em uma tentativa de ajudar a diminuir a crise financeira no estado. Mas mesmo quando os salários e condições de trabalho não ajudam, policiais e bombeiros continuam a se arriscar. É o que você vai ver na segunda reportagem da série Heróis do Rio. Nas piores condições, só os melhores têm sucesso. Tô contigo. Enquanto a equipe não chegar a você, eu não saio daqui, ok? Quando o Rio de Janeiro viveu seus mais tristes desastres, eles estavam lá. Mas no Rio do caos administrativo, até os heróis sentem o baque. A política de baixos salários dos 2 últimos governos obrigou quem sempre salvou vidas a também pedir socorro. O abraço de gratidão selou também o início de uma amizade que começaria dias antes, num daqueles lugares do Rio que são ao mesmo tempo lindos e mortais. Pedra do Roncador, zona oeste da cidade, a advertência na placa convive com homenagens a quem insistiu em desobedecê-la. Repare na porção mais escura da rocha, é até onde a água consegue alcançar. O pescador ali ignora, mas corre um sério risco. Bom, o problema é que os avisos de perigo nunca afastaram de verdade os pescadores, que continuam vindo para cá quase que diariamente. Acidentes nessa região dificilmente deixam sobreviventes, mas bem aqui, um tempo atrás, a bravura de um bombeiro conseguiu mudar essa estatística. Eu desci aqui pensando que ia resgatar um corpo. Quando eu cheguei próximo da água, eu escutei a voz de socorro. Cabo Wagner começou o resgate no fim de uma noite e só foi embora no amanhecer do dia seguinte. Eles até deram relato falando, pô, tu é maluco, cara. Quando você desceu, eu botei a mão na cabeça, falei, morreu. Perdemos 2. Perdemos 2. Wagner e Vitor ficaram amigos de verdade. A mãe dele também conversa comigo. De boa, toda vez que ela vê uma matéria de bombeiro, ela me cutuca ali no Facebook, me parabenizando. Sabendo que os governos vão passar, suas políticas também, já eles e seus feitos têm o poder de durar para sempre.
Eu não posso ficar pensando em problema de governo. Se a população estiver precisando de nossa corporação, pode ter a certeza. A gente vai cumprir a nossa missão. É bonito de ver que, por alguns brasileiros, dá orgulho de nascer nesse país, né? E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e a gente se encontra amanhã, hein?